Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. Eu sou o Cleiton Quintino. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para continuar recebendo nossos episódios e dar esse apoio para a gente, que é muito importante, para a gente continuar fazendo bons conteúdos aí para você. É isso aí, pessoal. Hoje a gente está aqui com Alexander Quaresma Pessoa, consultoria de carreira e desenvolvimento pessoal. Currículo extenso aqui, hein? Pós-graduado em neurociência, trainer certificado pelo sistema ISOR, fala? ISOR. Master Coach Integral Sistêmico pela Febracis, formação internacional em coach certificado pela Professional Coach Alliance, foi certo? Exatamente. Analista comportamental pela Febracis, hipnólogo certificado pelo Instituto Líder, bacharel em Direito formado pela Unimap, mediador formado pela Cobrimar. Entre outras, né? A gente Alex, obrigado aí por ter aceito o convite e bater esse papo com a gente, trazer um conteúdo aí, pessoal, que nos acompanha. Muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito de abordar esse tema de empreendedorismo com vocês, porque é uma coisa que, além de estar em alta, né, no mercado, eu acho que todo mundo está indo um pouco para essa via nesse momento. Então, compartilhar esse assunto, falar sobre ele, vai ser muito bacana. Eu tenho uma pergunta aqui de início. Do direito para o coach, como foi essa transição? Por que disso? Como que aconteceu? O coach e todas as vertentes que você trabalha em cima disso, obviamente, né? Isso. Bom, eu já estou no mercado há mais de 20 anos. Quando eu me formei e iniciei a carreira como advogado, eu já me interessei pela advocacia empresarial. Eu comecei a atender empresas, comecei a dar assessoria para empresas e nesse início de carreira, né, todo mundo faz uma ideia que a advocacia é uma carreira assim, incrível, maravilhosa, e na verdade ela consome muito tempo. Eu chegava a trabalhar 10 horas por dia, e às vezes levar trabalho para casa no final de semana para dar conta. Para vocês terem uma curiosidade, um processo hoje no Brasil ele demora de 4 a 8 anos na média. Então, quando você pega um processo para trabalhar, você já sabe que você tem 4 a 8 anos para frente naquele processo, né? Se você tem 100 processos, você já pode fazer as contas, né? Então, assim, é uma visão da advocacia que as pessoas não têm. E, de repente, eu me vi nessa rotina, né? Corrida, sem tempo, sem vida, muitas vezes, em alguns momentos, né? E eu falei assim, puxa, eu amo o que eu faço, mas o que eu faço não vai me levar aonde eu quero, né? E você chega num limite da sua capacidade produtiva também, né? Então você tá com a agenda cheia, trabalhando inclusive aos sábados de manhã e acabou, você não consegue passar daquele nível de produtividade. E eu comecei a me analisar, né? E já nessa época, no início da carreira, os donos de empresa, os gestores já me chamavam e eles já me consultavam de diversos assuntos. Por exemplo, tivemos um desentendimento aqui entre um coordenador e um subordinado. O que você acha nessa questão? Quem está certo, quem está errado? Olha, eu penso assim, o meu sócio pensa assado. Como que a gente poderia chegar num consenso? Então, já trazendo um pouco dessa consulta, né? Psicólogo empresarial. É quase isso, mas todo advogado tem um time de psicólogo, né? E aí, assim, um dia, um dono de uma empresa que eu dava assessoria, ele falou assim, Alex, eu gosto muito de consultar você sobre algumas questões aqui da empresa, não só na parte jurídica, né? Eu acho que você leva jeito para isso. E aí eu falei assim, bom, muita gente já me disse isso, né? Então vamos levantar essa questão. Despertou alguma coisa. Despertou. E aí eu fui fazer um teste comportamental na época. Mas aí eu já tinha mais ou menos 8 anos de advocacia, né? E sempre ouvindo isso das pessoas, dos clientes, né? E eu fui fazer um teste comportamental e lá veio uma grande capacidade analítica para com pessoas, comunicação, criatividade, capacidade resolutiva, e veio uma porção de coisas lá para trabalhar com pessoas. Eu falei assim, puxa, mas eu gosto tanto do que eu faço, né? Mas veio aqui um forte tino para trabalhar pessoas. E na época, por coincidência, eu ganhei um livro, né, de presente de um colega, que é do Simon Sinek, e tem uma frase no livro que ele coloca logo no começo, que é: quem não entende de pessoas não entende de negócios. E essa frase bateu muito forte em mim,
eu falei assim, tá aí, eu não preciso mudar o que eu faço, eu só preciso fazer de forma diferente, né? Isso já tem a ver com empreendedorismo, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou continuar minha consultoria de empresas, mas eu não vou oferecer só o jurídico. Eu vou pegar o jurídico, vou delegar, né? Vou trazer alguém para trabalhar na equipe com o jurídico e eu vou ficar com pessoas. E eu comecei a empreender nesse momento, passando o jurídico para outros profissionais, outros advogados que estão trabalhando para mim, e eu comecei a me embrenhar e comecei a fazer cursos, comecei a buscar palestras, especializar ler em livros pessoas e buscar esse conhecimento sobre pessoas. Legal. Legal, jornada, né? Não existe negócio sem pessoas, né? Sim. Por trás de todo CNPJ tem pelo menos um CPF, né? Exatamente, são CPFs que formam o CNPJ, né? Sim. Eu brinco que você tem sempre dupla personalidade, né? Quando você abre uma empresa. Tem que pensar com duas cabeças, assim, ou múltiplas, se tiver mais negócio. Bem legal, né? Porque não é todo advogado que tem esse tato e que transmite essa imagem que você transmitiu para os seus clientes, né? Normalmente o advogado, e aí sendo pré-conceituoso, eles têm uma distância. Normalmente eu mando uma situação, uma demanda para os advogados que nos atendem, é bem seco, olha, que você vem para cá. Não tem esse tato. Eu imagino que essa proximidade que trouxe esse feeling do teu cliente de fazer esse... Eu sempre gostei de dar assessoria para as empresas, indo na empresa, né? Fazer em company o meu trabalho, conversando com gestores, perguntando como estão as coisas na empresa, aquela coisa mais, assim, mais pessoal mesmo, sabe? Próximo mesmo. E isso é que acabou me levando a ser percebido de uma outra forma pelos meus clientes, e eles trouxeram essa visão para mim. Que legal, muito bom. E hoje você trabalha com qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de pessoa que queira empreender, ou você tem ali o que eu quero dizer assim, tem uma idade que você qual é a tua persona? Já chegou aqui, quer falar comigo, quer empreender, senta aqui que a gente vai conversar. Eu trabalho com dois nichos, né? Tanto a pessoa que ela quer empreender, né? E eu trabalho com intraempreendedorismo também, ela quer empreender dentro da empresa, ela quer crescer dentro da empresa, né? Então ela quer empreender em cima do CNPJ da empresa, que não é dela, ou quer montar o próprio negócio. Essa é a primeira situação, né? E a segunda situação é já a empresa constituída no mercado que quer melhorar todo o potencial dela, toda a produtividade dela, quer empreender melhor. Então aí a pessoa que já encontrou o nicho, já está trabalhando naquilo que gosta e ela só quer buscar crescimento, aumentar os números. Então eu vou para essas duas linhas, esses dois vertentes. E você dá treinamento também para funcionários dessas companhias? Sim, sim. Aí nesses anos, eu comecei lá atrás, né, empreendendo e dando esse acréscimo na minha consultoria para as empresas, sem a pretensão de dar treinamento, nada. Mas aí com o tempo, eu fui agregando outros profissionais, por exemplo, eu trouxe psicóloga para trabalhar comigo, para trabalhar também na parte de recrutamento e seleção de candidatos, né? Eu trouxe alguns outros profissionais e parceiros ali para começar a desempenhar uma assessoria mais completa. Então hoje eu vou desde a área de recrutamento para a área de orientação aos gestores, a área de treinamento dos colaboradores, e a gente tem um alcance muito grande e ainda tem o preventivo jurídico. Bem completo, né? Diversifiquei bastante. E eu ainda penso em diversificar mais ainda. Então você tem uma equipe hoje, não trabalha sozinho. Sim. E cada um tem sua função específica ali, mas trabalha em conjunto. Legal. Exatamente. E eu fico com a parte de pessoas que se tornou uma paixão. No início eu não percebia muito esse talento em mim, mas depois eu comecei a olhar para ele e vi que realmente eu gosto disso mais do que tudo ali dentro do meu negócio. Isso é legal, porque você se identificou, né? Por mais que você tenha uma formação em direito e outras especializações, você foi entendendo, não, é isso aqui que eu gosto, e conseguiu ir para aquilo. Porque a maioria das pessoas tem a ilusão, né? Tem que trabalhar, tem que fazer aquilo que eu gosto. Nem todos conseguem, são poucos. Você talvez tenha identificado isso. O importante, mais do que isso, talvez seja gostar daquilo que você faz. Por mais que não seja a sua escolha, não é a primeira opção, mas, isso aqui é legal, eu gosto, me desenvolvo, né? Agora você teve essa chance de escolher e se identificar numa área que você gostava mesmo. Soube fazer a transição, né? Você não abriu mão do jurídico ainda. Você imagina que você dê palpite ali, o pessoal fique, isso aqui... Dou uma ideia, dou uma revisada, dou um pitaco aqui, outro ali, né? Mas ainda o jurídico acontece sobre a minha coordenação, mas eu estou 90% com pessoas.
A execução, efetivamente, você faz com pessoas hoje. Exatamente. Na verdade, ele faz a parte mais difícil, né? Lidar com pessoas. Lidar com pessoas é a parte mais difícil. E, assim, e recentemente eu trouxe para o meu negócio, né, para minha empresa, a parte comportamental. Então, hoje a minha empresa também pega uma pessoa que ela quer empreender, mas não sabe no que, e faz um processo analítico com ela, mapeia todas as habilidades dela para explicar para ela quais são as possibilidades, quais são os melhores caminhos para ela empreender. Quase um vocacional. Aí. Quase um vocacional, né? Mas o vocacional tradicional, Sim. ele vai indicar você tem que empreender em humanas, em exatas e, né, blá blá blá. E eu não, eu vou mapear as habilidades e até dizer assim, quais são as profissões que mais vão utilizar todo esse arcabouço de habilidades. Até segmento, assim, esse Segmento. segmento aqui faz mais sentido para você. Dentro da área de humanas, por exemplo, essas 3 profissões são mais indicadas para você, porque elas vão usar essas habilidades. E nesse mapeamento comportamental, eu descobri muitas coisas assim, que até para mim foram reveladoras. Por exemplo, a gente sempre pensa, se você falou, né, a gente sempre pensa em fazer algo que gosta, mas esse algo que gosta é baseado naquilo que a gente conhece sobre a gente. Também. E aquilo que a gente não conhece, né? Então, hoje nós temos aí tecnologia e ciência que mapeia até as habilidades que nós não desenvolvemos. Então, por exemplo, às vezes eu nunca peguei no instrumento musical a vida inteira, mas eu, de repente, vou aprender música aos 40 anos e descubro que eu sou um puto de música. Gênio. Um gênio, né? Então, seria impossível eu dizer que eu queria trabalhar com música porque eu desconhecia essa habilidade. E hoje existe testes, né, que conseguem mapear até o que você não desenvolveu. Então, te dá perspectiva. Como que funciona mais ou menos esse teste, Cindy? Olha, fazer já, né? Não, cara, eu achei interessante, porque é o que ele falou. A gente se propõe a fazer aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente não conhece. É um dom latente, tá lá morto, tá lá... Uma habilidade que está ali adormecida e você não teve o estímulo, Sim. Então você nunca vai imaginar em fazer alguma coisa em cima dela, né? Olha, esses testes, assim, você é analisado por uma psicóloga, tá? Você vai ser analisado, fazer um teste comportamental, você vai fazer um teste de inteligências múltiplas, tá? E vai fazer um teste vocacional, e a gente vai cruzar todas essas informações. Então, você vai passar por 4 testes, né? E esses 4 profissionais da minha empresa vão dialogar e vão entender quais são as habilidades desenvolvidas e as latentes. Então, a gente fez até uma parceria com a FCU, né? A Florida Christian University, que é uma universidade lá dos Estados Unidos, trouxe um teste deles para cá, que hoje é um dos melhores do mundo, para mapeamento assim, de habilidades e comportamento, e a gente aplica esse teste no Brasil. A gente é um dos poucos que aplica esse teste. Legal, homologado aí. Exatamente. E esse período, vou fazer todo um processo para identificação desses dons e talentos, vamos dizer assim, quanto tempo leva? Eu costumo fazer por etapas. Por exemplo, se a pessoa quer entender as suas vocações para empreender, o processo ele demora mais ou menos 90 dias. Porque eu gosto de fazer as avaliações, entender as habilidades junto com a pessoa e discutir as possibilidades. Né? Não é só simplesmente fazer o teste, tá aqui, essas são as habilidades. Pensa aí o que dá certo e o que não dá certo para você. Testa. Não, a gente dá um material descritivo por escrito, os nossos especialistas lá da empresa vão analisar o mercado e vão ver quais profissões estão em altas, que batem com suas habilidades, vão recomendar essas profissões para você. E até vão dizer como você deveria dar os primeiros passos. Então, eu gosto de dar essa orientação inicial. Pega na mão mesmo. Pega na mão. E é um trabalho de 90 dias, tá? Você vai passar por testes e orientações. Tem pessoas que querem que você tenha o acompanhamento. Tá, legal. Eu sei quais são as minhas habilidades, quais são as carreiras que eu devo empreender, legal. Mas eu quero que vocês acompanhem. E aí eu fui obrigado a buscar outros tipos de profissionais para trazer para a minha empresa, né? Então, a gente daí acompanha dando noções de gestão, de liderança, de gestão financeira, mas noção básica, né? Sim, sim. E a gente faz esse acompanhamento inicial e monta um planejamento ali com a pessoa para que ela possa dar os primeiros passos e não errar. Legal. Não cometer os primeiros erros, né? Vamos minimizar ao máximo. Erro vai ter, né? Isso não tem Sempre, como, mas... sempre.
O empreendedor, Isso é ele nunca acerta somente, ele erra também e aprende com os erros. E esse tipo de teste, ele é algo definitivo ou é algo que pode ser de momento? Por exemplo, eu estou num determinado momento da minha vida, pô, agora minha habilidade, minhas características me levam a isso. Se eu fizer em um outro momento, isso pode mudar? Como que é? As nossas habilidades, isso a minha psicóloga poderia explicar melhor do que eu, mas vamos lá, me fazem muito essa pergunta. Uhum. As minhas habilidades, elas são herdadas geneticamente, ela vem dos meus pais e dos meus antepassados. Então, os São habilidades potentes, físicas mesmo. Ancestralidade. elas estão no meu DNA, tá? Então, as habilidades, aquilo que eu vou ser extremamente bom para fazer, elas não mudam a vida inteira, elas nascem comigo. O que acontece é que tem algumas que eu vou desenvolver e outras não. Então eu nunca vou conhecer essas outras que eu não desenvolvi. Mas por isso que eu gosto de dizer para os meus clientes, ninguém é bom em tudo. Tá? Eu tenho que ter a sabedoria para delegar o que eu não sou bom e de fazer aquilo que sou extremamente bom. Mas também ninguém é ruim em tudo, né? Ninguém é ruim em tudo. Os dois extremos são... E eu tenho pessoas que vêm e tá tentando empreender, já empreendeu em 3 negócios diferentes e os negócios não dão certo, né? É porque ela tá dando um ponto de faca. Ela tá tentando empreender naquilo que ela não é boa, naquilo que não tem nada a ver com ela, que não tem nada a ver com as habilidades dela. E é por isso que não tá dando certo, que não tá fluindo. E ela não tá delegando aquilo que ela não tem habilidade para fazer. Cara, muito interessante. Porque faz todo sentido, né? É o que você está falando. Começar a empreender num negócio que, pô, meu amigo tá dando certo, me chamou, vou fazer também. Cara, se na sua habilidade, provavelmente não vai dar certo. Sei que você entra num segmento específico, né? Mas, digo assim, dentro de uma empresa, o amigo tá com o restaurante funcionando, eu não sei cozinhar, mas ele precisa de um cara no financeiro, eu tenho uma habilidade no financeiro, a gente faz uma sociedade e desenvolve. Ok. Mas normalmente não é assim, né? Tudo meio embaralhado. Vai o que tem, né? O maior que tem. Por exemplo, você é da contabilidade, né? Você comentou comigo. Uma pessoa da contabilidade, ela tem que ser mais analítica, menos emocional. Ela tem que olhar as coisas mais pelo lado da lógica. Ela tem que ser mais organizada. Ela tem que ser uma pessoa mais disciplinada. Então, ela é uma pessoa mais cartesiana. Então, o hemisfério esquerdo do cérebro dela, ele tem mais conexões, mais desenvolvimento. Isso faz ela ser mais analítica. Se você pegar uma pessoa extremamente emocional, que seria uma pessoa mais criativa, mais comunicativa, e colocar na contabilidade, ela pode fazer o curso, se formar e começar a exercer. Ela não vai deslanchar. Você está se vendo aí, né? Tô me vendo aí, né? Porque eu brinco muito isso com o Felipe, de todo o programa, a gente vem conversando, já tem 70 episódios agora? 70 episódios no ar. E a gente vem falando muito sobre isso. Eu fiz contabilidade, eu caí numa empresa e eu não sabia, não conhecia outros mundos. Então eu caí lá, uma multinacional, minha família toda tem essa visão do... entra numa empresa, registra e fica ali até aposentar. Eu falei, beleza, é o que funciona. Caí lá e fiquei. E aí o diretor na época falou assim, olha, vai fazer uma faculdade. Eu falei, fazer o quê? Ele falou, faz contabilidade, que é onde você está inserido aqui, eu te promovo. Eu falei, beleza. Eu queria ganhar mais, queria dinheiro. E fiz. O meu sonho nunca foi ser contador. Só que eu tenho uma facilidade muito grande com números. Então eu caí na faculdade, eu frequentei ela, eu absorvia muito fácil o conteúdo. Quando eu saí para empreender, eu falei, cara, eu não gosto disso aqui. Eu sei fazer o técnico, sei olhar o número, sei analisar um balanço, mas me dá sono hoje. E aí é onde está esse conflito. E você falou uma coisa que eu posso trazer um outro conhecimento aqui. Às vezes eu tenho uma facilidade com alguma coisa, mas é porque eu herdei essa habilidade dos meus pais e dos meus antepassados. Mas eu tenho uma facilidade de fazer alguma coisa, não quer dizer que aquela é a minha vocação. Sim. Porque eu tenho aquela habilidade na minha lista de habilidades ali, mas as minhas maiores habilidades são outras. São outros, né? E às vezes eu vou para aquilo que eu tenho facilidade, porque é aquilo que eu conheço, aquilo que já vem de família. Por exemplo, é comum um advogado, o filho segue o mesmo caminho e papapá, né? E o negócio passa de pai para filho, porque é o que ele conhece. Quando ele vai se analisar, e eu pego muitos casos assim, as maiores habilidades da pessoa não é seguir o mesmo que o pai faz. Agora você está falando isso aí e é bem... uma questão aqui. Com que idade você faz esse teste e é válido? Eu tenho um filho de 14 anos. Ele também tem as mesmas facilidades que eu. Tipo, matemática, ele se esforça o mínimo possível.
vai lá e tira nota e fala, pai, eu não preciso nem estudar pra isso aqui. Ele tira a média, eu fico puto. Ele não estuda, eu falo que é importante estudar, e ele tira a média e ele tira boas médias. Ah, pai, eu sou o segundo melhor da sala, não tô ruim. Porra, o moleque é filho da... E aí eu brinquei com ele, falei, ó, então você pensa no que você quer fazer, que se você tem ali pro começo dos 18 anos pra você entender, pra você escolher uma faculdade, um curso, uma especialização, se você não escolher nada, você vem pra contabilidade comigo, que é o que eu sei que funciona. Aí, pô, eu não gosto disso. Eu falei, tá, então procura. Aproveita que você ainda tem tempo, João. Tem mais 4 anos aí, mais 3 anos de teste. Aí agora você está falando tudo isso, com que idade isso pode ser feito? Primeiro eu vou explicar como se forma a personalidade. Eu só posso avaliar uma pessoa dentro da sua vocação, das suas habilidades, quando ela está com a personalidade perfeitamente formada, né? Então a nossa personalidade emocional se forma até os 12 anos de idade, no cérebro. Nosso aprendizado é totalmente emocional, praticamente até os 12 anos de idade. E até os nossos 18, 21 anos de idade, nós estamos formando a parte racional, né? Aí a personalidade ela se fecha aos 21 anos e a minha identidade não muda, ela está ali, travada. Eu posso ser flexível em trazer o meu comportamento para diversas situações, me adaptar ao que eu vou viver na minha realidade, mas a minha identidade está plenamente formada. E é ali, então, que o cérebro traz as habilidades à tona, para disponibilizar para você desenvolvê-las, né? Então, a gente costuma falar que o ideal é que eu fizesse essa avaliação aos 18 anos, que é quando a identidade de uma pessoa está acabando de se formar e o cérebro já está trazendo à tona essas habilidades. Mas, recentemente, né, eu trouxe um teste, um outro tipo de avaliação, que a gente consegue mapear a pessoa a partir mais ou menos assim de uns 15, 16, 17 anos, nessa fase. Mas o teste de avaliação ele é diferente, que as habilidades elas estão o quê? Em segundo plano, elas não vieram à tona ainda. A gente vai manifestar nossas habilidades a partir dos 21 anos. Entendi. Bom, interessante. Porque aí eu já... Quer ser uma preocupação real, né? Eu não sei se todo pai preocupa com isso. Mas... preocupa, todo pai. Pelo menos os que são os pais coerentes. E uma coisa que eu posso acrescentar sobre isso, a gente costuma olhar o outro ser humano, já falando de comportamento, né? Da forma que a gente funciona. Uhum. Então, eu acho que o melhor para o outro é o que eu acho melhor para mim. Sim. Né? Ou o que eu testei deu certo para mim. E às vezes o que é melhor para o outro não é o que eu acho melhor para mim. Por quê? Porque ele é uma outra identidade, tem outras características, outra forma de ser e por isso o melhor para ele é diferente. Outro choque de ancestral, vamos dizer assim, né? Porque vem duas fontes diferentes, totalmente aleatórias. Então, eu quebro muito essa visão quando eu vou dar consultoria de empresas, quando eu tenho uma empresa lá com 4 sócios, por exemplo, e sempre é difícil os sócios chegarem num consenso. Quando tem que decidir uma questão na empresa, é um pé de guerra, né? E eu ensino para eles como cada um funciona, como cada um é e o que é melhor para cada um. Então, quando eles vão dar um voto para decidir uma questão, eles vão respeitar muito o ponto de vista do outro, entendendo o contexto de como o outro funciona. E isso traz uma forma de decidir melhor para as empresas. Podia ser consultor de casamento também, né? Olha, tem essa É a mesma vertente? coisa praticamente. Porque a sociedade... Sociedade é quase um casamento, é um casamento de negócios, né? Mas assim, a gente pode aplicar, porque eu tenho muitos clientes que vêm falar assim, olha, eu tô aplicando o que eu tô aprendendo com você aqui na minha empresa, lá no meu relacionamento, viu? Ontem a gente terminou um curso ontem sobre a parte comercial e a professora falava muito isso, né? Tem uma máxima na sociedade que é trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas ela Como o outro gosta de ser tratado. Ela falou, então aí falando de vendas especificamente, ela fala, tenta identificar o perfil dele, o papel do vendedor, e tratar ele conforme ele gostaria de ser tratado. Se ele é um cara mais emocional, você vai levar para esse lado, a negociação. Se ele é um cara mais analítico, você vai apresentar números. Porque se você apresentar números para um cara emocional, você perdeu a negociação largada às vezes. E na minha história aí de 10 anos atendendo pessoas, né, dentro das empresas, já surgiram situações assim inusitadas. Por exemplo, teve uma vez que eu estava atendendo uma empresa e o rapaz assim, Alex, em off, se eu contratar você para atender eu e minha esposa, para ajudar a gente a se entender, você não faria? Falei, olha, não tem nada a ver com a minha área, assim, né? Claro, comportamento pode ajudar muito uma relação, né? Não, mas eu gostaria muito, eu conversei com ela, já topou tal, e a insistência foi tanto que eu acabei atendendo o casal, né? Não tem muito a ver com a minha atuação ali, e acabei ajudando eles, assim, demais. Até hoje, às vezes eu cruzo com ele na rua em algum lugar, ele fala,
ô Alex, salvou meu casamento, ele fala, ele me cumprimenta, né? Cara, isso é legal. E assim, então, claro, dá para aplicar esse comportamento para a gente ajudar um relacionamento, dá para aplicar esse comportamento para melhorar como um pai e uma mãe educam um filho, dá também, né? Porque quando você compreende o outro, você começa a entender o que é melhor para ele. Eu imagino que seja, o princípio é o mesmo, que você está lidando com pessoas, não importa se é colega de trabalho, sócio, esposa, filho, é pessoa. E empresas também é muito importante. Como que eu vou colocar um gestor para liderar ali uma equipe de, 40 funcionários, por exemplo, se ele dá a ordem e o comando no mesmo tom para todo mundo? Ele não entende como cada um funciona. Sim, a personalidade de cada um, né? Então, eu chego nas empresas, eu mapeio a equipe, né? Eu falo, olha, quando você quiser obter algo com urgência de fulano, você age assim. Quando você quiser obter algo com urgência de ciclano, você age assado. Quando você precisar que esse aqui seja mais responsável, você repreende ele assim. Esse aqui, você repreende de outro jeito, né? Então, cada pessoa vai responder ao estímulo de uma maneira diferente. E qual o limite disso entre comunicação e manipulação? Porra, tava na minha cabeça. Olha, assim, Comunicação. eu sei como o outro vai reagir àquele estímulo, mas desde que eu crie um clima organizacional determinado, né, saudável, né? Quando a pessoa está fora de um clima organizacional saudável, ela vai se sentir pressionada, vai se sentir persuadida, isso não vai funcionar. Pode ser um clima abusivo. Exatamente. Então, é que a empresa ela já olha para o clima que tem entre as pessoas, já tenta construir um ambiente de trabalho ali de uma maneira mais adequada, e eu passo essas recomendações, e aí tudo se torna mais leve, né? Mas é um conhecimento, por exemplo, atualmente, o que eu ando fazendo mais, né? Eu ando trabalhando muito essa parte de gestores, né? Uma estatística para vocês. A cada 10 gestores, 7 não têm total competência para liderar pessoas. Ah, sim. Eles só têm conhecimento técnico, né? Mas não têm um conhecimento interpessoal. Né? E melhora demais quando ele começa a entender quem é a equipe dele, como funciona cada um ali, para ele conseguir dialogar de uma forma melhor. Você fez formação também em hipnoterapia. Sim. Você chega a aplicar isso ou foi mais um conceito para você se entender? Eu gosto muito de entender como as coisas funcionam. Isso é uma coisa que eu sempre tive, né? E quando eu vi que a hipnoterapia poderia me ajudar no seguinte sentido. Muitas pessoas, por exemplo, um gestor, dono de uma empresa que eu atendi lá em Botucatu, uma empresa com 80 funcionários, ele tinha medo de falar em público. E ele era o dono da empresa. É um dos maiores medos, né? E aí assim, poxa, da onde vem esse medo? Será que eu posso ajudar? Né? E aí eu fui buscar, eu nunca quis ir para o lado da psicoterapia, não tenho pretensão de ser psicoterapeuta, mas a hipnoterapia, ela ajuda você a entender onde surgiu o trauma e como a pessoa pode se ajudar, né? Por exemplo, tem a hipnose ericksoniana, que são exercícios que você faz com você mesmo para melhorar travas que você tem. Legal. E aí eu trouxe isso para o meu trabalho. Olha, você tem medo de falar em público, ok. Vou te passar alguns exercícios que podem te ajudar, né? Mas você tem que praticar, ok. E aí isso facilitava ali o processo dele se comunicar em público. Ele fazia alguns exercícios antes de falar com a equipe, antes de ter uma reunião, né? Então eu trouxe mais para isso. Mas não que eu faça sessões de hipnoterapia, mas eu trouxe como ferramenta de facilitação ali. Hoje você atende mais empresas constituídas ou você atende ou empresários, pseudo-empresários, pessoas que querem começar a empreender? Um aspirante a empresário, como que você... Mais aspirantes a empresários. Eu tenho grandes empresas que eu atendo, que eu acompanho já, essas grandes empresas já há alguns anos, né? 4, 5 anos ali acompanhando os gestores, mas aí eles já estão gabaritados, né? Eu já ensinei muita coisa para eles, é só quando acontece uma questão pontuada ali que eles me chamam. E a maioria das pessoas é que querem empreender, não sabem no que devem empreender, não sabem que caminho profissional querem tomar, então até tem uma certeza, mas não se sente pronta. Quer saber, poxa, o que eu preciso aprender para ser um bom empreendedor? Eu sou procurado para essas pessoas. Facilita o processo, né? Pessoas, né?
Temos medos, temos inseguranças, temos inabilidades. É complicado. Mas ainda bem que existe alguém assim, porque eu nunca tinha ouvido falar de um trabalho desse, assim, principalmente da identificar as habilidades. O teste vocacional é um negócio bastante difundido já, mas também são poucas pessoas que fazem, poucos lugares que aplicam. Eu não sei se traz um resultado efetivo. Como você disse, ele te traz uma área, isso é muito vasto. Você tem um leque de opções. Que fosse um pouco mais específico, tá? Você vai ser contador, você vai ser engenheiro, você é engenheiro. Tá, mas que área de engenharia? Tem 1 milhão de coisas diferentes para fazer. Sim. E dentro disso pode variar muito, né? E uma curiosidade, na pandemia, eu acabei empreendendo no meio digital também. Então, hoje eu consigo fazer essa avaliação remotamente. A gente criou um sistema, né? Então, é um sistema onde a pessoa se cadastra, ela vai fazer um login, a senha dela, ela vai entrar, a gente vai fazer uma avaliação ali com a psicóloga online, e ela vai passar por todos os testes ali dentro do nosso sistema, é tudo criptografado, e ela vai ter a avaliação, a mesma qualidade que ela tivesse presencial. Então, hoje eu tenho cliente, por exemplo, que faz esse tipo de trabalho comigo lá de Fortaleza, de Curitiba, de São Paulo, aí eu me expandi. Agora, né? Recentemente, assim, há um pouco mais de um ano atrás, eu atendi alguns clientes do Japão também. Né? Eles me contrataram para fazer... brasileiros que moram lá. Aí, fuso horário, né? 3 horas da manhã eu estava atendendo eles. E eles estavam fazendo essa avaliação, porque eles queriam empreender lá, eles foram para lá há muito tempo, para trabalhar em empresas e queriam sair e montar o próprio negócio, né? Então, aí isso abriu um leque. E hoje eu atendo, inclusive, online. Legal. Tenho certeza que, em termos de valor, isso é um valor muito grande. Mas, em termos de custo, é acessível? É algo que é muito caro? A maioria das pessoas podem fazer? Vamos lá. Assim, eu enxergo como um valor acessível, porque eu procuro entender que a pessoa que está empreendendo, ela está numa situação muito prejudicada, né? Às vezes ela tem uma pouca reserva financeira, ela quer montar um negócio e ela quer dar um tiro certeiro. Então, a gente sabe que o prejuízo de errar num momento como esse é uma perda significativa para as finanças, né? Então, eu procuro fazer assim, eu tenho serviços lá na minha empresa que tem um custo alto, mas eu costumo parcelar para a pessoa, facilitar o máximo possível, né? E tem uns serviços que são um custo mais baixo. Se a pessoa quiser fazer só essa avaliação comportamental, eu acho um custo acessível. Você passar por 5 testes e ter um material por escrito, né? É um manual da sua vida empreendedora. Menos de, vamos dizer assim, um pouco mais de R$1.000. Um processo como esse é acessível, né? Eu falo um pouco mais porque eu tenho umas avaliações que são lá dos Estados Unidos, né? E aí variou o dólar, variou o valor dessas avaliações também para trazer, né? Não é algo que custa 10, 20 mil reais. Não, é extremamente acessível. Esse processo inicial de 90 dias, ele é muito acessível para a pessoa conhecer a vocação dela, entender as profissões, é muito acessível. É o processo depois que a gente vai mentorear, vai fazer o planejamento com a pessoa, vai acompanhar. Esse processo, sim, ele é caro. E ele tem um tempo mínimo de 6 meses. Porque a pessoa não vai montar um negócio da noite para o dia. E a gente gosta de acompanhar. A gente fala muito isso. Por mais que ela monte um negócio da noite para o dia, não vai dar lucro da noite para o dia. Ela não vai ficar rica da noite para o dia. Não. E ela não vai trabalhar 2 horas por semana da noite para o dia. Eu recomendo esse acompanhamento que eu faço por 1 ano. Primeiro ano ele define muita coisa dentro do negócio. Então, eu quero um acompanhamento. A gente tem um pacote de 6 meses, mas eu recomendo 1 ano. Vai dar para ver e testar muito ali o negócio no mercado. Você tem muito mais dados, né? Você vai identificar quais são as deficiências que a pessoa vai ter para empreender e vai trazer essas qualificações para ela. Então, a gente consegue deixar tudo rodando bem em 1 ano. Legal. Isso é interessante, porque até a gente vai fazer, depois passa o contato aí, dá uma revisada. E aliás, nós somos os maiores clientes de quem vem aqui, né? Verdade, meu. Eu preciso... consome de todo mundo. Fizemos um curso ontem de vendas com o pessoal que veio aqui. Mas a gente pode fazer a avaliação, se vocês quiserem, e até, se vocês acharem bacana, trazer aqui e mostrar como funciona, né? Legal. Trazer o resultado, o material escrito, né? Discutir ele. Aí a gente identifica que a gente está no lugar errado. Fecha o podcast, entrega a sala e pronto. Eu atendi um gerente de banco uma vez, ele tinha um alto salário, ganhava 40 mil reais ali, e ele descobriu que não era
carreira para ele e ele saiu do banco e foi empreender em outra área. O Pondé, né, ele fazia medicina, virou filósofo. Mas tem uma galera que acontece isso, porque eu comento, né? Quando eu olho a minha história e eu vejo muitas pessoas que conversam, é muito similar. Quando você sai com 18 anos, você tem um objetivo que você coloca ali meio que subconscientemente. Você fala assim, eu preciso disso aqui. Quero comprar um carro para rebaixar. E às vezes as nossas ambições, o mundo muda, né? Então, tipo, na minha visão, como eu comentei com o Felipe, já comentei aqui no programa também. Quando eu formei, no ensino médio, tudo, eu olhava pro meu pai, pra minha família, era muito isso, arruma um emprego na empresa, tal, registradinho, 30 aninhos ali, aposenta, tá no céu. Compra tua casa, teu carro, tu constrói uma família. Eu conquistei isso com 26 anos. Eu tinha casa, carro, tava formado, e filho, e eu falei, cara, e agora? O que vem depois? E aí? Vou ficar 35 anos aqui? E aí foi onde começa a entrar em pânico, né? Supostamente a maioria da população acha que é assim. Não sei, você tá olhando com seus olhos. É fato, mas o meu círculo em volta é muito isso. Eu olho pros meus amigos, todos eles estão numa profissão. Você gosta? Paga as contas. Eles estão trabalhando. Reclamam, mas não sai dali. Aí eles ficam nesse medo, né? Imagine. O cara com 40 mil de salário teve coragem, talvez o mais organizado financeiramente tenha uma reserva, ele consegue fazer a transição de forma tranquila. Mas o cara que está no giro... Ele não pode errar. Ele não pode errar. É aí que entra o meu trabalho. Exato. E aí faz todo sentido investir nisso e talvez não seja uma coisa para sair no próximo ano. Talvez eu saia daqui 5, daqui 10. Sim, planejamento. Aí eu tô todo endividado agora, já tenho dívidas contraídas com o meu salário. Mas legal, eu entendi que o meu caminho é para cá. Então eu vou começar para cá aos poucos, mais tranquilinho, daqui 5, 6 anos, sei lá. A minha esposa, ela saiu do pedido de demissão, abriu uma empresa. Em 3 meses, a gente foi meio maluco. E não deu certo. Ela falou, putz, eu não gosto disso. Eu falei, agora que a gente descobre. É o que acontece. Só que daí você já gastou seu dinheiro, aquilo, já investiu. Aí você só tem o quê? Que continuar. Você não tem escolha. Se você soubesse fazer a escolha antes, tivesse talvez buscado filhos como o meu, você iria para um caminho que teria mais a ver com você. Você não teria dado um tiro no escuro. Sim. Né? Agora, uma coisa que você estava comentando aí, que eu acho interessante comentar. Eu posso mapear as habilidades de uma pessoa e dizer o que ela deve empreender, quais são as profissões, né, os caminhos profissionais para ela. Mas tem uma coisa que não dá para mapear e que algumas pessoas têm, outras não, que é o espírito empreendedor. Então, para mim, empreendedorismo é a pessoa inconformista, que ela sempre quer fazer as coisas de modo diferente e melhor. E ela não gosta de padrão, não gosta de rotina, né? Então, esse espírito, se a pessoa ela trabalha para pagar as contas e gosta de todos os dias iguais, ela tem que ser CLT mesmo, né? Mas se a pessoa ela tem um pensamento disruptivo, gosta sempre de pensar fora da caixa, fazer as coisas diferentes, modificar e melhorar, fazer diferente, né? Essa pessoa ela tem um espírito empreendedor, então ela sim tem toda uma energia para empreender e aí ela deve buscar o que é mais adequado para ela, fazer um processo aí de mapeamento e isso vai funcionar para ela. Então, às vezes as pessoas elas também me procuram, a primeira coisa eu bato um papo com a pessoa e vejo se ela tem esse espírito empreendedor nela. Às vezes ela quer empreender, mas ela quer rotina, ela quer pagar conta, e ela não tem esse pensamento disruptivo, né? E a gente sabe que empreender é altos e baixos, tem que ter muita resiliência, muita criatividade, você tem que se reinventar milhões de vezes. E se a pessoa não tiver isso no sangue dela, empreender não é para ela. Mas você acha que isso não é uma habilidade que daria para desenvolver? Muito intrínseco mesmo? É muito intrínseco. A gente tem pessoas que elas funcionam, a gente chama isso na neurociência de pessoas cíclicas. Então, vocês até podem conhecer pessoas assim. Quando vai num restaurante, pede sempre o mesmo prato. Quando vai numa pizzaria, pede sempre o mesmo sabor de pizza. Né? Gosta sempre de fazer as coisas iguais. A vida é um padrão. Né? Tal hora eu vou sair e vou fazer uma caminhada, tal hora eu vou dormir. Ou então, por exemplo, é muito comum a gente ver isso na nossa casa, né? A pessoa lá em casa olha assim, 10 horas eu vou dormir, deu minha hora de dormir. Mas onde está escrito que deu a sua hora de dormir? Você está com sono? Não, mas... Você está com sono? Não, mas 10 horas eu vou dormir, né? São pessoas cíclicas, né? Então elas funcionam dentro de um ciclo igual, né? E isso apenas é um perfil de pessoa.
essa pessoa não é muito voltada, não deve, né, ir para o lado do empreendedorismo, ela deve buscar ser subordinada dentro da empresa. E são as pessoas não cíclicas no comportamento é que tem que ir para o empreendedorismo. Não é que ela não vá dar certo no empreendedorismo, às vezes ela pode acertar, mas não é o padrão. Agora, por exemplo, eu tenho um cliente que ele era totalmente cíclico, mas ele não queria mais trabalhar para empresas. Então eu falei assim, então legal, então a gente vai montar um planejamento aqui para você empreender, mas não ser o executor. Vai montar uma empresa, vai trazer pessoas para trabalhar para você, né? Você vai ter a sua rotina cíclica, vai ser o gestor do seu negócio, mas quem vai trabalhar nesse negócio não vai ser você. Né? Você vai ser um investidor, um gestor, vai colocar até um gerente ali para ter esse manejo, esse espírito empreendedor ali. Talvez o sistema de franquia funcione bem para quem tem esse perfil, porque aí vem tudo padronizado, você tem que fazer isso aqui, Você só tem que você executar. só tem que executar. Aí é um cara que ele compra um emprego de certa forma, né? Ele compra uma empresa que já funciona, ele não tem que pensar muito e ele tem que seguir só o protocolo. O mercado de Piracicaba, você trabalha, acredito, até mais aqui na nossa região mesmo, né? E o nosso público, a gente tenta alcançar mais os empreendedores locais, os empresários locais, para justamente gerar essa comunidade. É muito mais fácil acessar você que está aqui em Piracicaba, né? O empresário daqui de Piracicaba acessar você do que um grande nome de um coach mundial que vai nos grandes podcasts. Tony Robbins, por exemplo. Exato. Como que está o empreendedorismo local em Piracicaba? Assim, na sua visão, o pessoal está investindo, está fazendo, querem fazer? É assim que eu vejo. Muitas pessoas me procuram e quando descobrem meu trabalho, viram meu cliente de anos. Então, assim, eu trabalho muito com pequenos empreendedores atualmente, tenho algumas empresas grandes, né? Mas a partir do momento que eles vêm, eles fazem um planejamento comigo, o negócio deles dá certo, quando eles vão contratar um funcionário, vão montar uma equipe, já me chamam para trabalhar essas pessoas. Quando vão fazer uma sociedade, trazer mais um sócio, já chama, falou, é obrigatório passar ali pela empresa com o Alex, que ele vai instruir você, tudo que você precisa para a empresa crescer mais ainda, né? E aí me viram como parceiros do negócio dele. Mas assim, a maioria das empresas que eu chego e vou conhecer, vou às vezes até levar o meu trabalho como conhecimento para essas empresas, estão empreendendo no escuro. Então, eu gosto muito de números, né? Então, a cada 10 empresas que eu visito, 8 estão empreendendo do jeito que acha que funciona. Que tá errado. Tá? Muitas não têm cursos, não têm formação, nem na área de administração, gestão. Gestão financeira, então, péssima, né? Misturando o capital da empresa com o capital pessoal, né? Sem gerenciar nada ali na empresa. Então, assim, tem empresas até de médio porte, aqui de Piracicaba, que eu cheguei a visitar e conhecer, vão pôr ali empresas de 50 funcionários sem gestão nenhuma. Tá na unha ali, né? Vai se adaptando, vai fazendo do jeito que dá. Então, assim, Piracicaba tem muito, mas muito potencial, mas talvez não está tendo esse acerto no empreendedorismo, porque está todo mundo fazendo do jeito que acha que funciona. E se existem livros, se existem cursos, se existem profissionais do mercado, né, não é à toa. Então, eu falo, o dentista não existe só para cuidar do dente que dói, mas ele existe também para você não ter o problema no dente. Prevenção, né? Prevenção. Então, eu tenho que começar a enxergar os profissionais do mercado, por exemplo, um contador, né? Eu tenho que ir no contador para aprender a organizar as minhas finanças, para mim não precisar de um contador no momento de grandes problemas financeiros. Esse é um fato, assim, eu falo muito para alguns. Eu gosto do cliente bagunçado, porque eu consigo cobrar mais caro. Porque se ele tivesse feito desde o começo certinho, Você muito mais barato. Eu teria uma cobrança. Vou dar um exemplo para vocês aqui específico de um nicho de mercado para contabilidade que é o MEI. O MEI ele paga R$70 de imposto. E a contabilidade dele, para levar certinho, com orientação mensal ali, é um atendimento mais pontual, ele vai gastar aí uns R$100, R$150 por mês. Esse é o mercado de contabilidade que o contador vai cobrar de um MEI para dar uma assessoria básica. Muitos MEIs se recusam a isso. Esse ano, eu atendi 5 MEIs que estavam largados há
5 anos. E, então, a dívida deles com a receita de uma pancada só estava na faixa acima de 5 mil reais e eu cobrei 2 mil reais para regularizar. Ele ficou 5 anos sem gastar nada, tem uma dívida, o CNPJ foi bloqueado, e aí normalmente ele descobre isso quando alguém pede uma nota, a pressão, você emite nota, emite, aí quando vai emitir, não emite. Aí dá um desespero, porque ele trabalhou 5 anos no escuro, mas estava girando. Ele fica muito mais caro, dá uma correria, dá um estresse. Então a prevenção sempre é o melhor caminho, né, para tudo, todos os segmentos. Mas agora, nessa parte da consultoria de preventiva, o empresário, acho que ele não está... Ele não está aberto em Piracicaba. Mas não é só em Piracicaba. Mas eu ia falar isso. Eu acho que Piracicaba é um ponto, mas é um reflexo para o resto do Brasil. Né? Porque eu atendo São Paulo, agora desde a pandemia atendendo online, né? Eu atendo muitas outras cidades. Eu vejo que essa mentalidade ela é meio que assim, coletiva. Né? Eu vou tentar fazer, se não der certo, aí eu procuro alguém para me ensinar onde eu errei. E aonde que a gente cai de novo? Educação. Educação. Tinha que ter isso no ensino médio, né? Você já mapear o pessoal ali no ensino médio, o molecada já sair. Ok, se desse para fazer isso. Não fazer isso. Mas pelo menos ensinar ali uma gestão financeira. Né? Sim. Não, mas eu falo assim, no ensino médio, não só o mapeamento, falar você vai ser um empreendedor, mas ao longo dos 3 anos ir desenhando, olha, tem isso aqui, essa é uma possibilidade, para cá é assim, esses são os riscos. Lá nos Estados Unidos, né, em Yale, Stanford, as grandes universidades lá, elas costumam trabalhar essa política. Então elas vão assim nos ensinos fundamentais, intermediários, porque assim lá tem muito a questão do futebol americano, né? Então eles querem os melhores alunos e os melhores jogadores. Basquete também. Então eles têm os headhunters. Então eles vão, né, no ensino médio fundamental para identificar as pessoas que eles acham que são boas. Eles vão fazer um mapeamento, vão realmente certificar que aquela pessoa pode ser um grande potencial, pode ser um grande profissional na faculdade também, no esporte, né? E vai oferecer, vai acompanhar a trajetória dele até na faculdade, oferecendo para ele uma bolsa. Então, então isso tem lá nos Estados Unidos, nisso. Mas eles usam muito na política de headhunter, né? As faculdades elas disputam para ter os melhores, para que levem o nome da universidade. Fala assim que às vezes é só copiar o que funciona, que talvez a gente estaria anos-luz à frente, né? O Brasil ele tem um mercado muito grande de futebol. Então, todo estudante joga futebol praticamente, a grande massa. A gente poderia aplicar isso aqui. Mas normalmente aqui é só o cara que joga, o filho joga bem, aí o pai leva até o clube, é invertido o processo. Ao contrário, você tem que aqui apresentar o seu filho, né? Se você for uma pessoa que tem, o filho de uma pessoa que tem, você tem uma habilidade de futebol, mas o teu pai não tem contatos dentro do futebol, a chance de você dar certo é mínima. A não ser que seja um ET. Mas é o oposto. Lá não, lá eles estão indo em todas as escolas da região ali e estão buscando, né? Então, é que o modelo de negócio é diferente, né? A mentalidade de lá já é diferente. É totalmente diferente, né? Lá é pró-desenvolvimento, aqui é... Uma curiosidade, você falou de futebol, uma curiosidade. Há um tempo atrás eu vi um programa na Discovery, onde eles estavam fazendo avaliações de habilidades com pessoas do esporte. E eles avaliaram o Messi e o Cristiano Ronaldo. Né? E na minha cabeça, o Cristiano Ronaldo era um cara que nasceu com todas as habilidades para ser um craque, né? É que eu gosto de futebol. E ali no teste, o Messi tinha mais habilidades que o Cristiano Ronaldo. Então, qual a conclusão do programa ali que eu estava assistindo? Que o Cristiano Ronaldo ele tem que treinar esse tanto que ele treina, porque ele treina o treino normal de todo mundo, depois ele treina ainda o treino a mais, ele tem um espaço de treino na casa dele, ele treina tantas horas a mais que todo mundo para ser tão bom, porque ele não tem todas as habilidades. E o Messi, ele faz o treino normal igual todo mundo, e ele tem um nível de futebol ali próximo do Cristiano Ronaldo, treinando menos. E se o Messi treinasse mais, ou tanto que o Cristiano Ronaldo treina, seria melhor que o Cristiano Ronaldo. Olha que interessante. Então, às vezes eu vejo um cara bom no mercado, mas não é porque ele tem habilidades. Então, quando eu faço algo que eu não tenho habilidades naturais para fazer, eu tenho que ter um esforço muito maior para ser bom. Então essa é a ideia de eu descobrir a minha vocação. Eu ver o que eu preciso de menos esforço para ser bom. Ninguém supera um habilidoso treinado, né? O futebol é um exemplo claro disso, e eu gosto muito porque você tem essas vertentes, né? O Rogério Ceni no São Paulo, que é o grande ídolo meu.
O Muricy conta que ele treinava goleiro e depois no pós-treino era 2 horas batendo falta, todo dia. Quando ele falou assim, então quando eu coloquei ele pra bater uma falta, a turma me chamou de maluco, mas eu tava vendo ele no treino todo dia, ele bateu, aí ele fala, mais de 1.000, 2.000 cobranças ele tinha, e o Rogério Ceni é viciado em trabalho. Então, ele é um goleiro, então naturalmente ele não tem talento pra jogar na linha, então ele não tem uma habilidade de linha, e ele desenvolveu. E o mais surreal, teve campeonato que ele foi artilheiro do time. Aí você fala, cara, olha o quanto esse cara treinava. Artilheiro ou goleiro? Artilheiro ou goleiro. E o Brasil, o futebol, talentos é absurdo, né? Então você tem os talentos que são desperdiçados ao longo, porque eu acredito que a base é ruim, então o cara se perde. O Neymar é um cara que se treinasse igual o Cristiano Ronaldo, já teria ultrapassado ele. Eu acho que isso se aplica em todos os segmentos, né? A gente vai ter... Todos os segmentos. Uma outra história do esporte é o próprio Kobe Bryant. Kobe Bryant. No basquete. Chegava a galera lá pra treinar e já tava treinando há 2, 3 horas. Se a galera ia embora, ele tava lá treinando. Ele sabia que ele não tinha habilidade. Não era intrínseco, não era natural dele. Então ele... O outro cara também que é o oposto desse cenário é o Romário. Quem acompanha o Romário sabe que ele fala assim, eu não vou treinar, eu não preciso. E ele tava quando ele tava na grande área, jogava a bola no pé dele, era gol. Era gol. Tem um episódio do Barcelona que é muito engraçado, que ele conta, ele fala assim, eu quero ir pro Carnaval do Rio. O técnico falou assim, ganha esse jogo que você vai. Ele entrou no começo, meteu 3 gols, tirou a camisa, não deu tchau, tô indo pro Rio. Me troca já, fazendo substituição. Voltou pro segundo tempo, então é um talento. Talvez se tivesse treinado, mais, né, vamos dizer assim. Precisaria ter virado deputado. Talvez. Agora, nós estamos falando dessa questão do treinar bastante, né, quando a gente não tem as habilidades. É interessante você olhar para a sua profissão hoje e ver se ela te consome muito. Então, aquele Consome, você fala mentalmente. cansaço mental, físico, né? Eu trabalho, tenho um ótimo emprego, tal, mas eu chego em casa extremamente esgotado, extremamente cansado. Significa que você está num lugar onde você está usando habilidades que você não tem. Porque a gente consegue fazer o desempenho de qualquer profissão, mesmo que não tenha habilidades para ela. Só que o consumo mental, o consumo físico, energético vai ser muito maior, né? O nosso cérebro, quando ele percebe que eu tenho habilidades prontas ali para aquilo, ele entra em modo de economia de energia. Né? Que é tudo que o ele cérebro deixa quer. eu agir com naturalidade. Quando o cérebro ele percebe que eu estou fazendo algo que eu não tenho habilidade, ele assume o controle, ele intervém o tempo todo para eu minimizar os meus erros, fazer aquilo da melhor forma possível. E a gente gasta 37% a mais de energia, né, por causa da atuação do cérebro em algo que eu não tenho habilidade. Pode ser bom para quem quer emagrecer. Eu já sei, vou treinar porque eu não gosto porque eu sou gordo. É isso aí. Então assim, se você Brincadeira, não nos cancelem. se você tá tendo esse cansaço no seu trabalho, né, no que você está empreendendo, talvez você não esteja no lugar certo. Cara, que interessante. Não, você vai sair daqui com uns 30 clientes. Não foi vai negociar uma comissão. 2 já tem. Ele vai negociar uma comissão. Não, vamos fazer um programa de fidelidade no canal. Se você seguir o canal lá, você vai ganhar um desconto. Um bônus. Porque você tem... Você vai contando e eu vou pensando no meu círculo social e, cara, no meu círculo social hoje, 10%. Não, mas acho que é a maioria da sociedade. São eu poucos que imagino que escolhem o sim. que fazer. Eu falo assim, eu gosto do que eu faço. Não é o que eu escolhi pra minha vida, mas eu gosto do que eu faço. Eu era confeiteiro. Hoje eu sou engenheiro de vendas. Não tem nada a ver. A confeitaria não paga as contas, né? Mas, cara, eu tenho certeza que eu não estou exatamente na área certa. E às vezes você faz, assim, um serviço de excelência, que você faz, e fala, você se pergunta, por que eu não dou certo, né? Isso não posso reclamar. Eu vou bem, tô bem, tô tranquilo. Mas eu falo pra minha esposa, não é o que eu escolhi. Eu faço, eu gosto, mas não é o que eu escolhi. Aprendeu a fazer bem feito, né? Assim. Então ficou... Meu pai era uma sucessão, não, engenheiro de vendas ali, engenheiro. né, na parte de vendas. Eu herdei o negócio dele, na verdade. Mas eu falo pra minha esposa, não é o que eu escolhi. Faço, gosto, estamos bem financeiramente, mas se fosse para escolher, eu tava no navio de cruzeiro até hoje. E o bacana é que quando eu faço, tá nas minhas habilidades, eu chego em casa do trabalho com pique, com a energia lá em cima, animado. O trabalho ele é regenerador, né? Ele não te tira Não te desgasta, a energia, ele tá acrescenta, né? Então isso é um feedback que eu recebo de todo mundo que eu trabalho. Alex, eu mudei de profissão, eu estou empreendendo nisso, eu estou nessa outra área
cara, a minha energia é outra, a minha animação, a minha motivação é outra para minha vida. É impressionante, é um feedback que eu recebo sempre. Você pode até inverter, né? Talvez se você não conseguir fazer a transição de uma vez, você pode trabalhar meio período no novo negócio, que é a tua habilidade, e isso vai te dar energia para você fazer o... Você vai manter... Desgastar depois. Se você se desgastar menos, porque se você fizer o inverso, vai chegar cansado e não vai conseguir desenvolver o novo. Talvez você inverter o trabalho enquanto os outros dormem, talvez funcione de uma forma... A melhor estratégia que você tem é você conseguir dividir. Agora, tem muita gente que me procura também que não quer largar o trabalho principal, mas quer empreender. Sim. Essa é a pior via possível. Segurança financeira. Segurança financeira, é a pior via possível. Eu tenho 3 clientes bancários atualmente que ganham muito bem dentro do banco. E eles querem empreender num pequeno negócio, que é uma renda B. Mas a energia que eles têm para investir nesse negócio é muito pouca. Esses trabalhos aí que eles estão por fora, anda a passos de tartaruga. Para isso dar certo, só daqui 10 anos ou mais. Ou ele coloca alguém lá para tocar o negócio e só investe, né? Aí seria mais interessante. É importante saber que tem alternativas, né? Tem caminhos. Tem caminhos, né? E pelo menos você não vai ficar tão frustrado quando ficar velho e aposentado. Eu queria ter jogado bola. Eu devia ter feito isso na minha vida. Eu devia ser jogador de futebol. Eu falo que a gente não trabalha só por dinheiro. A gente trabalha para realizar sonhos e para satisfação. Então, a gente tem meio que um mindset do eu tenho que trabalhar para pagar as contas, para prover a minha casa. Mas aí, ficar somente nisso por muito tempo cansa. Aí vai chegar num momento que você está mais maduro na sua vida, você vai falar assim, tá, eu consigo ser provedor da minha casa, mas eu não realizei meus maiores sonhos de vida. E meu trabalho não me deixa muito feliz, eu acho até um pouco chato. Frustrante, né? E aí eu começo a questionar, né? Então eu tenho que enxergar isso lá no começo da minha vida. Eu tenho que trabalhar em algo que me torne provedor, mas me realize os sonhos de vida e que me satisfaça. Eu tenho que juntar essas 3 coisas. Não virar um velho ranzinza no fim da vida. Muita gente chega nesse ponto aí insatisfeito, fala, eu ganhei muito dinheiro, mas... Exato, às vezes é por conta disso mesmo, né? Porque, na verdade, acredito que seja por conta disso. Você fez a vida inteira algo que você não gostava. Como que você vai ser feliz no fim da vida? Aí você fica frustrado. Talvez você tenha até um dinheiro, uma condição financeira boa, e a gente vê muito isso, muitas histórias de pessoas com muito dinheiro, e a turma tem até a piadinha, né? Se dinheiro não traz felicidade, me dá o seu e vai ser feliz. Mas tem essa situação. Tem um cliente que eu atendi, que ele é da área de estética, ele tem, vamos dizer assim, ele tem um rendimento de 200 mil por mês. Mas não é um cara feliz. É um cara frustrado com a profissão dele. Aí vem a questão, como você pode ser frustrado com 200 mil por mês no banco? Isso prova que o dinheiro não traz felicidade. E realmente não traz, né? Meu lema é: dinheiro não traz felicidade, traz facilidade. Então, se o cara está aí tendo um rendimento de 200 mil por mês, pega uma parte e investe aqui, né? Pra descobrir o que é que você realmente gosta de fazer. E aí fica mais fácil a transição, né? Não, e para mim isso é muito lógico, né? Ok, às vezes você tem que se sujeitar a fazer um trabalho que você não gosta, porque não tem outra opção, não tem o dinheiro para investir. Um momento de vida que você está passando. Um teste desse, ok, eu vou ter que fazer, tem que sobreviver, tem que pagar as contas. Isso é 99% da população brasileira. Mas a partir do momento que você consegue ter um crescimento, guarda ali R$2.000, investe no teste e começa a fazer uma transição. Não precisa ser da noite pro dia, nem vai ser da noite pro dia, né, Alex? O ser humano, ele esquece desse lado que ele não é um robô. Então ele também tem sonhos, anseios, desejos, tem emoções e tudo que ele empreende na vida dele precisa atender essa realização pessoal. Mas não sei o resto do mundo, mas o brasileiro ele não consegue pensar no futuro, ele quer o futuro, mas ele não consegue planejar o futuro e é muito imediatista, né? Muito imediatista. Por isso que financiamento é um bom negócio no Brasil, para quem vende o financiamento, não para quem contrata, né? O brasileiro, assim, a maioria que eu atendo, ele chega pensando qual que é a sua preocupação principal na sua vida hoje? Boleto, né? E não deveria ser boleto. A conta que vai chegar amanhã. Deveria ser os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos, o que te faz mais feliz, o que você quer perseguir para ser mais realizado. Isso deveria ser a sua principal preocupação, né? Isso passa, de novo, a gente vai voltar sempre à educação, né? Educação. Porque talvez, assim, se você pega conceitos de educação financeira, de gestão, você sempre tem a premissa de poupar uma parte do que você ganha, né?
Então vamos pensar assim, Uma parte eu invisto, uma parte eu pago as contas, uma parte eu reservo. então eu não vou viver com 100% do que eu ganho. Então vamos pensar que eu estou trabalhando em algo que eu não gosto, mas eu tenho uma educação financeira, uma base, e eu guardo, eu poupo para o futuro 20%. Em 5 anos naquela função, você acumula um capital que você faz a transição. Então, eu não gosto disso, mas se você ficar nisso por 5 anos... Mas é o imediatismo, o cara não quer esperar 5 anos. Só que Nossa, aí, daqui aí 5 anos, Não, mas tudo bem. 5 anos vai chegar, Mas né? se ele não tiver, mesmo que ele não tenha o sonho de mudar em 5 anos, vamos pensar uma pessoa que não tem sonho, mas ela tem a disciplina financeira, ela foi educada a poupar 20%. E aí depois de 10 anos, 5 anos, ela fala, putz, não é o que eu quero fazer. Sim. Eu tenho uma reserva que eu posso fazer uma transição. Se eu tiver só educação financeira, eu faço a transição. Mas aí o que eu vejo é que nesse percurso, quando eu tenho essa reserva financeira, surgem outras coisas que me atraem os olhos para gastar esse dinheiro, né? Então, assim, eu falo que a meta, o objetivo, ele direciona. Olha, não vou gastar porque eu tenho esse objetivo. Em vários momentos surgem boas ideias para mim fazer uso desse dinheiro, mas eu não faço, porque eu tenho uma meta. Mas quando não tenho sonhos, qualquer boa proposta no caminho, no percurso, eu já uso esse capital. Então eu não tenho essa disciplina de esperar. E normalmente essa boa proposta é um péssimo negócio. Normalmente é. Uma viagem, trocar de carro, às vezes até uma coisa que a família quer muito. Vamos comprar uma televisão maior, esse é um modelo novo. E aí São distrações que te tiram do foco daquele objetivo final, né? Se eu não tenho um sonho, se eu não tenho meta, geralmente eu só ter educação financeira não me leva a guardar esse dinheiro pela vida. Ele acaba se perdendo em partes No do fim caminho. você volta para o emocional, né? O emocional Aí, define por isso. isso que eu falo, o comportamento é a base de tudo. Um cara também que tem um curso voltado para educação financeira, mas a base é muito forte no comportamento, é o professor Edson. Sim. Sim, já Conhece ele? conheço. Legal, ele veio aqui com a Muito gente bom. também. Ele fala muito disso do comportamento, mas aí ele é só financeiro. O comportamento está em tudo, né? Sim. Então, se a gente quiser aplicar o comportamento, todo o conhecimento por trás, mas assim, não é só o comportamento. As pessoas que eu convivo também têm que promover esse equilíbrio, né? Então, isso também eu ensino quando eu vou trabalhar na empresa. Eu falo assim, a escolha de um sócio é muito importante. Se você não vai empreender sozinho, mas você vai empreender com outra pessoa, então a escolha dessa pessoa tem que ser muito importante. Porque a forma dela funcionar tem que ser algo que encaixe na sua. Senão vocês vão conduzir a empresa com 2 pesos e 2 medidas. Então, não é só, eu tenho uma super amiga de 10 anos, vamos montar um negócio junto. Não, vamos analisar como nós funcionamos para ver se a gente funciona juntos dentro de um empreendedorismo. Né? Então, negócio, né? Então, eu também presto meu serviço quando a pessoa vai ampliar um negócio, vai trazer sócios, porque às vezes eu vou chamar um cara que é super legal, tem uma formação super bacana para ser meu sócio, mas ele não funciona comigo. E aí, Tem que ver essa relação. Vamos ter que discutir a relação depois. espero que não dê divórcio. A gente tá maduro, depois a gente... Pô, se tiver até um advogado pra É verdade. Bom, isso é bom, né? Já resolve tudo. Dissolve a sociedade. Tá bom, tá aqui outro cartão, sempre em contato com essa pessoa. Já dissolve tudo. Tem um pacote fechado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta do teu mercado especificamente. O teu mercado é o mercado de coach? Ele tá banalizado? Como você enxerga o mercado de coach hoje? Eu converso com algumas pessoas do meu meio e às vezes eu indico. Falo, cara, faz um coach, você está numa situação... não, coach é tudo pilantra. Como que você vê isso? Porque teve um boom e o marketing digital, ele entregou tudo para todo mundo. Qual que é a tua opinião? Você está há muito tempo no mercado. Nós temos hoje no Brasil, pelo menos esse foi o último número que eu vi, 87 escolas de coach. No Brasil. No Brasil, 87. Que são reconhecidas pelo MEC, 3. Tá? Para o MEC reconhecer o coach, né, ele tem que ter uma carga horária, tem que ter uma metodologia científica e tem que ter um tempo também, né, de estudo como se fosse mesmo uma universidade, e tem que ter um trabalho de conclusão de curso, tem que ter um TCC, tem que ter um projeto de pesquisa no final. Isso tem que passar por uma avaliação. Isso para formar um coach. Para formar um coach. Praticamente uma graduação mesmo. É como se fosse uma pós, né? Essa banalização que tem no mercado e que começou lá atrás foi de cursinhos de 4 horas, não reconhecidos pelo MEC, que soltava o cara no mercado, em 4 horas ele é coach. Sem avaliação, sem nada. Você só vem, faz o curso e dá o certificado. Né? E isso existe até hoje. Então o MEC ele não reconhece. Hoje o diploma
reconhecido pelo MEC de formações de coach, ele é tão importante que ele é considerado uma pós-graduação e ele pode ser usado para abater carga horária em cursos de graduação. Eu não acho que o coaching ele está banalizado. Ele está banalizado por profissionais que não são sérios. Mas ainda os profissionais sérios têm muito mercado. Tem grandes empresas aqui de Piracicaba, não vou citar o nome delas, acho que não cabe, né? Que tem trabalhos de coaching com elas já há 8 anos, nos gestores, nos líderes, né? As grandes empresas aqui, né? E isso já vem porque são multinacionais. Então, lá nos Estados Unidos, eles já têm um coach já fixo dentro da empresa para mentorear e fazer esse trabalho de desenvolvimento com todos os gestores e líderes. Então, quando a franquia vem para o Brasil, para ela é normal ter um coaching ali para os líderes. Você está incluído no orçamento dela. Ela já enxerga como um trabalho importante dentro da empresa. É um benefício que ela está fazendo ali dentro mesmo. Né? Exato. Então, assim, para as pessoas que têm contato com os corretos profissionais e para as empresas que já têm esse contato, essa visão, tem muito mercado. Né? O que não tem mercado é o profissional que não tem uma formação coerente. Né? Por que não tem? Porque ele vai prometer um resultado que ele não vai entregar. Então, ele vai para uma empresa, não vai dar resultado. Vai para uma outra empresa, não vai dar resultado. Então, essa banalização é por contato de maus profissionais, mas eu mesmo já atendi pessoas que passaram por outros coaches, que não tiveram resultado, que têm uma visão muito negativa e apostaram no meu trabalho e tiveram resultado. Porque é um outro tipo de mentalidade que você adquire quando você começa o trabalho com um coach que ele tem uma formação, que tem um respaldo, né? Então, por exemplo, as nossas avaliações são todas feitas junto com universidades, né? Então, quando a gente vai avaliar o comportamento de alguém, a gente sempre traz a FCU lá de Orlando, na Flórida, sempre traz psicólogos assinando os laudos, as avaliações que a gente faz, porque é assim que um coach trabalha, né? Ele trabalha com ciência, com coisas concretas. Agora, eu já vi, por exemplo, um coach aqui de Piracicaba que ele faz uma análise comportamental, que ele senta numa conversa de 1 hora e ele fala que sabe tudo sobre você. Resolve não fez nenhuma avaliação, não tem uma psicóloga na equipe dele, não tem nenhum teste, não tem nada, né? Mas eu acho que esse povo não afeta quem trabalha certo. É o que eu sempre digo para as empresas também. Se você trabalha certo, não se baseie pela régua do outro. Quem está trabalhando errado não vai ter resultado, mas quem está trabalhando certo sempre vai ter resultado, sempre vai ter espaço no mercado. Não é a profissão, é o profissional, né? É o profissional. Então eu tenho profissionais e profissionais. Né? Então acho que tem muito espaço de trabalho, tenho colegas que trabalham aqui no mercado, que também trabalham certo, tem uma formação coerente, e a gente tem muito espaço de trabalho aqui na cidade. Ainda a gente não abrangeu ainda todo o potencial que tem para trabalhar aqui na cidade. Você vê, eu já estou mais ou menos há quase 10 anos e eu ainda nesses 10 anos vejo muito potencial de crescimento de trabalho ainda para trabalho de coach aqui com uma parte de carreira em empresa. Piracicaba é uma cidade crescendo, com bastante empresa, bastante mercado. Boas empresas, grandes empresas, universidades, né? Talvez também mais. Então é importante assim, se você está fazendo o seu trabalho de forma coerente. É, profissional. Bom, se você for contratar um coach, então você já sabe o caminho. Pesquisa, não é o Zé da esquina, não é o seu primo que acabou de fazer um curso de 4 horas de coach. Cara, é uma vergonha, mas tem curso até de 1 hora. De 1 hora? De 1 hora. Você não faz uma sessão de coach 1 hora, vai fazer um curso de 1 hora. Curso de 1 hora. E o cara te dá uma apostila e você sai para o mercado. Eu acho que o coach ele entrou muito na moda, no modismo, mas assim, eu também, se eu olhar para outras profissões, por exemplo, eu tenho contadores e contadores, Sim. Eu tenho médicos e médicos, eu tenho advogados, né? A gente fala do advogado de porta de cadeia, né? Que faz um monte de coisa errada ali. Então, assim, eu não posso deixar que o advogado de porta de cadeia ele denigra a profissão e fala que todos os advogados não são bons. Então, acho que todas as profissões têm um pouco disso. É que o coach foi algo que entrou muito no modismo. Deu um boom, foi mais falado. E eu acho que o coach casou o boom do mercado com o marketing digital. Que aí isso aí chega assim, quem está em rede social, assim, né? Por exemplo... O boom foi na pandemia, né? Um negócio relativamente novo, né? Não é uma profissão tradicional como direito, engenheiro, advogado, né? Algo novo. Aí surge num momento desse, aí aparece um monte de
picareta no mercado, aí queima, né? E é bacana a gente olhar, quando a gente olha para as universidades, né? Por exemplo, vamos olhar na FGV. Na FGV hoje, eu já tenho cursos ali dentro que tem disciplinas de coach, né? Quando eu olho para as universidades de fora do Brasil, Stanford, Yale, essas universidades elas já têm cursos universitários de coaching lá dentro, né? É uma graduação, Então, de certa se forma. fosse uma graduação de 5 anos, lá eles levam o coaching muito a sério nos Estados Unidos, na Europa também. Então, se fosse algo assim, vamos dizer assim, totalmente incoerente, uma universidade não teria dentro, estou citando a FGV porque eu conheço, não teria ali uma disciplina de coach dentro dos cursos, né? E não teríamos isso num curso de formação superior lá fora. Com certeza. Alex, passa os seus contatos, está aparecendo aqui, depois a gente vai deixando na descrição também o Instagram de vocês, mas passa, tiver algum outro telefone, endereço, como que entra em contato. Bom, o telefone acho que é o que já passou aqui mesmo, né? Mas assim, o meu principal canal de contato, se quiser, acho que é mais fácil para todo mundo, entra na minha rede social, né? @holosis.consultoria. Por que consultoria? Porque você vai ter consultoria jurídica, vai ter essa assessoria para recrutar candidatos para o seu negócio, vai ter uma assessoria para empreender e vai ter uma assessoria também para se formar um bom profissional, para ser um bom empreendedor. Pega na mão. Vai deixar Pega na mão, temos uma equipe preparada lá para atender, né? E se quiser ir tomar um café lá, só discutir alguma possibilidade, entender um pouco mais do trabalho, também vai ser um prazer receber todo mundo lá. Vocês têm um escritório físico? Sim, Onde sim. fica? A gente está ali na Dr. Paulo de Moraes, no edifício Bala Minuti. Dr. Paulo de Moraes, 5. Show de bola. Né? Já gravamos lá. Bom, já usamos alguns escritórios lá. E vocês estão convidados para fazer a avaliação lá comigo. Vamos sim. Certeza. Se você ficou até agora, com certeza gostou do episódio e já deixou seu like, né? Se não deixou, agradecemos aí a sua boa vontade, que isso é muito importante pra gente manter conteúdos assim, trazer bons profissionais aí para agregar no seu conhecimento. E Semana que vem tem mais. Valeu. Até mais.